Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Cara, hoje eu vou trazer aí para vocês um vídeo onde eu já gravei esse vídeo e eu vou estudar ele junto com vocês para trazer ainda mais profundidade e dicas que, sabe, às vezes tu estás gravando, tu acaba não conseguindo passar aquela melhor dica e hoje no vídeo eu quero aprofundar ainda mais esse corte. É um corte que eu fiz todo na tesoura, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. É esse corte aqui, todo na tesoura, não, eu fiz a parte de cima, a tesoura na mão livre e na lateral eu fiz um degradê, um corte bem bacana. Alguns avisos aqui. Primeiro, esse corte ele vai ser dividido, acredito eu, em 3 vídeos. Porém, quem faz parte do nosso grupo do Telegram vai receber esse vídeo com antecedência e vai receber ele na íntegra. Então, se tu ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Nos comentários. Se tu trabalha muito com o pente corrido, primeiro, que vai demorar o teu corte, segundo, tu vai ficar cansado com facilidade, e terceiro, não tem necessidade, tu consegue fazer uma conexão só com a máquina, sem pegar mecha, inclusive, tá? Mas se precisar pegar mecha, tu pode fazer toda a parte de estrutura com a máquina e depois vir pegar o ângulo de 90 e deixar o corte bem estruturado, bem quadradinho, bem certinho, da outra pegada, beleza? Vamos ver com o que eu vou fazer aqui agora. Bora lá. Agora é o seguinte, Santos, tu viu que eu vim marcando com a 0 e eu vim partir do lado direito. Vim, fui lá pro lado esquerdo e terminei. Isso daí tu vais fazer quando tu tens um pouco mais de prática. Porque se tu fizer isso logo nas primeiras vezes que tu estás fazendo o degradê, na hora que tu começa a ir para o outro lado, a tendência é que a linha fique desequilibrada. Tu só consegue deixar as duas linhas exatamente iguais, do lado direito e do lado esquerdo, com experiência, tá? A experiência vai te dar isso. Então, qual a dica que eu dou? Tu vais vir aqui para a lateral, vai até a metade e tu para na metade. Começa do lado esquerdo, bota o cliente de frente para o espelho, marca exatamente onde tu começou de um lado, começa exatamente do outro e aí tu encontra a linha lá na parte de trás. Isso vai te ajudar a não errar, tá? Porque se tu fizer esse erro onde a 0 de um lado está um pouco mais para cima do que o outro, o degradê vai ficar desequilibrado. Isso não pode acontecer. E isso é algo fácil de resolver, tá? É só vir, faz metade, depois faz outra metade para deixar eles bem alinhados, certo? Ah, Felipe, outra dúvida que me surge é por que tu deixa essa parte aqui para baixo, né? Essa sobra, essa saia ali embaixo, para ter ela como apoio, porque eu sei exatamente onde está a marcação da 0. Como o degradê é algo que tu faz para ele sumir, desaparecer, se eu não tenho essa marcação para baixo, eu não vou saber muito bem onde é que está a marcação da 0. E para fazer o navalhado também ajuda bastante. E Felipe, uma outra dúvida que eu tenho. Por que tu marcou primeiro com a máquina lá em cima, com um pente, o pente 6mm, que é o pente 2, e depois tu veio direto para o 0? Por que tu fez isso ao invés de ir fazendo cada pente em sequência? Olha só, quando tu faz a marcação em cima, tu define o limite e tu define a estrutura de corte. Quando tu faz a marcação embaixo, tu define o limite do degradê. Então eu já tenho uma faixa onde trabalhar que facilita bastante o meu trabalho de corte. Beleza? Bora lá! Que eu vou fazer esse degradê de cima para baixo. Faz um tempo que eu não faço aqui no canal, acho que vai ser interessante, certo? Então já passei aqui em cima o pente 6mm, o pente 2, e aqui embaixo eu marquei com a 0, então eu já sei o intervalo que eu vou trabalhar. Qual é o ponto positivo de trabalhar de cima para baixo? Porque tu começa a enxergar e entender bem todas as transições. Então isso é muito bacana. Então se eu passei o pente 6mm aqui, eu tenho a 0 aqui, eu vou começar trabalhando com o pente 3mm, a alavanca para baixo. Quando eu coloco a alavanca para baixo, eu adiciono mais 2mm, ou seja, eu vou trabalhar com 5mm aqui. Para o pessoal que não sabe o que eu estou falando, é o pente 1 com a alavanca para baixo, certo? Então vamos lá. Vocês viram que eu falei ali de fazer o degradê de cima para baixo? A gente tem bastante maneiras de fazer o degradê, tá? De cima para baixo, de baixo para cima, definindo marcações. Independente de como tu vais fazer, é sempre interessante tu tomar um como ponto de partida. Esse que eu vou aprender primeiro. Depois tu vais aprendendo os outros. Qual o benefício de fazer esse daqui? Esse daqui eu já tenho de cima para baixo, né? Eu já tenho a marcação lá definida. E quem consegue fazer esse degradê de cima para baixo tem uma visualização muito melhor na hora do degradê. Olha só o que eu vou falar para ti. Degradê é cor, é transição de cor. Então não basta tu ter a técnica estabelecida, tu precisa ter o olhar também estabelecido, tu precisa ter uma boa iluminação para saber o que tu estás fazendo.
entende? E quem consegue fazer de cima para baixo não está se apoiando em nenhuma marcação, está se apoiando praticamente 100% no olhar de como está acontecendo a transição. E quando tu consegue fazer isso, teu olhar, cara, tu treina ele de uma forma fantástica, e quando tu tens o teu olhar treinado, tu consegue começar a ajustar pequenos detalhes. Porque sempre quando tu faz um degradê, no final tu precisa fazer os ajustes. E se tu não tens o teu olho treinado, tu não sabe o que ajustar. Então, quem está começando, geralmente trabalha com marcação, só com marcação. Faz ali, tirou a marcação e finaliza o corte. Mas quando tu olha o corte de maneira geral, vão ter vários pontos onde tem a transição ainda por fazer, porque a pessoa não está com o olho treinado. Por isso eu acho muito interessante fazer esse degradê de cima para baixo, tá? Ele é um pouquinho mais difícil de pegar, tu vai demorar um pouquinho mais, mas no longo prazo é o que vai te dar um entendimento real de como se faz um degradê, beleza? Vamos lá. Sou obrigado a parar de novo. Um dos pontos do degradê é muito confiança, tá? Tu precisa confiar em ti, porque olha como o meu movimento é estendido. Se tu não tiver confiança no movimento, na tua estrutura de costa, no teu movimento de tangência, o teu degradê vai ficar marcado. Olha como eu solto o braço. Não tenho medo. Tá vendo? Eu tô soltando o braço. Depois, se tu fizer todos os meus cursos online, tu vier fazer um treinamento aí quando eu for pra tua cidade e tal, tu vais me ouvir falar bastante assim, ó. Solta o braço, vamos lá, sem medo. Cara, é uma das coisas que eu mais falo em sala de aula, porque isso realmente define fazer o teu degradê. Se tu encurta o movimento vai ficar marcado, o degradê vai ficar marcado. O degradê precisa de um movimento fluido e um movimento com extensão. Vamos lá. Agora, se eu fizer antes com a alavanca para baixo, coloco a alavanca para cima e continuo trabalhando. O legal desse tipo de degradê é para quem tem trauma de linha, de a linha nunca sai. Esse daqui, a única linha que nós temos é essa daqui, a 0. E se tu quiser, nem precisa marcar com ela, tá? Se tu realmente, não gosto de linha, não gosto de nenhuma marcação, pode fazer de cima para baixo direto sem marcar 0. Eu gosto de marcar 0, porque daí limita o espaço que eu tenho para trabalhar. Certo? Então, vamos lá. Tá vendo que o meu movimento ele tá tão estendido, tanto quanto o anterior, e a sensação que às vezes tu tem, tu vai se perguntar assim, ué, mas o Felipe tá passando um outro pente, ele um pouquinho menor, mas parece que ele tá indo na mesma região. É o que parece. Mas como o movimento de tangência tá bem ajustado, eu posso estender esse movimento. Ele também não fica parado. Assim, ó, um pente, ele sempre vai invadir o espaço do outro. O que ele não pode é invadir totalmente o espaço do outro, porque senão eu tiro aquele tamanho de cabelo que tá lá. Mas eu sempre preciso invadir. Não é um negócio de eu fui com um pente, ele tem o limite dele, e depois eu vou com outro até o limite. Não, porque se eu deixar esse limite entre os dois, vai acontecer uma marcação. Por isso, sempre existe um movimento estendido para que eu invada um pouco o outro espaço, e aí que acontece a transição. São as zonas de transição. Beleza? Vamos lá. Agora aqui a gente vai trabalhar com o pente meio, aquele pente especial, sabe? Ele é 1,5 milímetros. Mesma pegada, estou fazendo exatamente o que eu estava fazendo nos pentes anteriores. A gente vai atacar cada vez mais agora essa linha aqui. Vamos lá. Esse é um pente que ele é bem delicado, tá? Ele é um pente que tu tens que estender
mas obviamente todos têm que estender, mas se ele não estiver bem ajustado, na hora que tu faz a extensão, tu cria uma outra marcação lá em cima. Então toma bastante cuidado, tá? Com a extensão desse pente aí. E assim, ó, ele vai facilitar bastante o trabalho dele quando o teu pente anterior, ele estiver muito bem passado. Quando eu passo numa faixa, fui lá, passei numa faixa, vamos botar um pente aqui, tá? Pente 1, pá, passei numa faixa. Quando eu vou passar o pente de baixo, se o meu pente anterior, ou seja, o pente 1, não foi bem passado, ou seja, deixou todo o fio exatamente do mesmo tamanho naquela região, quando eu for passar o próximo pente que é um pouco mais baixo, vai criar uma marcação. Então, geralmente, bota isso na tua cabeça, tá? Geralmente a marcação, ela acontece não por causa do pente que tu estás passando no momento atual, mas por causa do pente anterior.